Bom dia, vocês estão lembrados que, motivado por, acho que foi Lindbergh Farias, foi, né, como líder do PT, o Supremo e o Ministério Público criaram aí um inquérito envolvendo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que era coação contra o Supremo para coagir o Supremo a absolver Bolsonaro. Não precisou coagir Fux, que Fux ficou dentro da lei, dos princípios de justiça e deu um voto magistral, que foi contrariado por outros. Mas aí Bolsonaro foi retirado. O próprio Ministério Público achou que o Bolsonaro está fazendo aqui? Se ele é apenas aquele que foi condenado, e como é que o réu vai coagir, né? Tiraram o Bolsonaro. Mesmo assim, permaneceram, porque ele está em prisão domiciliar por causa desse processo. Ele permaneceu a prisão domiciliar, embora ele nem esteja no processo. Né? Bom, aí o Eduardo Bolsonaro recebeu um prazo por edital para apresentar defesa. Ele está nos Estados Unidos. O edital não chega nos Estados Unidos. Né? Teria que ser uma carta rogatória, que não foi. Aí Moraes nomeou uma defensoria pública. Tem a Defensoria Pública da União. Defensoria Pública que o defenda. Pois a Defensoria Pública defendeu. Aqui diz o defensor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, diz que ele não foi intimado, já que não saiu carta rogatória, conforme manda o artigo 368. Deve ser do Código de Processo Penal, imagino. Além disso, a tipificação do crime pelo Paulo Gonet está equivocada, pois a acusação de coação exige violência ou grave ameaça, o que não houve. Além do que, o deputado não tem poder de impor sanções ao Brasil. Nem foi demonstrado que tivesse poder de decisão sobre atos soberanos dos Estados Unidos. Porque a acusação dizia que, olha, foi a Magnitsky, os 40% da tarifa é por causa do Eduardo e do Paulo Figueiredo. A acusação do Ministério Público confunde manifestação política com coação processual no julgamento de Jair Bolsonaro. Foi uma manifestação política, não foi uma coação processual. As condutas descritas se inserem no debate político sobre relações internacionais, política externa, soberania nacional e não no crime previsto no 344 do Código Penal. Suas manifestações nos Estados Unidos são direito de liberdade de expressão protegidos por imunidade parlamentar. E disse, olha, arquive-se isso aí, não tem crime nenhum aí. O defensor público, Defensoria Pública da União, agiu tal como o Conselho de Ética, quando entraram lá para caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro, foi para o arquivo também. Bom, e um outro assunto, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, numa solenidade dos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, na Catedral da Sé, em São Paulo, ela pediu perdão em nome do Superior Tribunal Militar pela morte de Vladimir Herzog. Tem nada a ver. A morte do Vladimir Herzog causou a destituição do general Edinardo, comandante do 2º Exército, hoje região Sudeste, em São Paulo, que estava sob a responsabilidade dele. Ela exagerou, né? Não consultou os outros integrantes do tribunal. Ela disse, tombaram lutando pela liberdade no Brasil. Tombaram e sofreram lutando. Não foi o que Fernando Gabeira disse. Nós estávamos lutando para implantar a ditadura do proletariado.
e não uma democracia. Gabeira foi um dos sequestradores do embaixador americano Albrecht. Você sabe que eu fui assaltado pelo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares no Banco do Brasil, Viamão, em março de 1970, gritando "Viva Che Guevara", todos armados. Se alguém tivesse reagido, nominalmente pediu perdão a José Dirceu, que estava presente, né? José Dirceu foi trocado pelo embaixador Albrecht, foi para o México e depois foi para Cuba, foi recebido lá por Fidel, né? E foi anistiado. Aí, numa sessão do tribunal, o ministro do tribunal, tenente brigadeiro, que é 4 estrelas, Carlos Augusto Amaral Oliveira, disse: eu não vou fazer censura, não vou julgar o que ela disse, é a liberdade de opinião, mas ela não falou em meu nome. Discordo de tudo que ela disse, sugiro que ela estude mais um pouco a história do tribunal. Eu lembro, eu testemunhei as coisas desse tribunal. Foi um tribunal que se manteve estritamente dentro da lei e da ordem, inclusive passando por cima do AI-5 em várias ocasiões e liberando gente que estava lá pelo AI-5. Respeitou a lei. Essa história do tribunal tem que ser aplaudido e não pedir perdão. Mas, enfim, essas coisas são incríveis, né? Bom, enquanto tudo isso acontece, Lula está lá em Belém, cuidando do clima. Gente, com esse clima que está no Brasil, da bandidagem tomando conta de territórios, tomando conta da Amazônia, tomando conta do Rio Solimões, que deságua lá em Belém, com o nome de Amazonas, é o Comando Vermelho, lá na entrada de Solimões. O PCC, base em Coari, tomando conta. Mas ele está cuidando de outro clima, né? O clima que é regido pelo Sol. Eu não sei como é que vai resolver essa, né? E a dona, minha amiga Benedita, fez uma declaração aí que nos 9 meses em que ela foi governadora do Rio de Janeiro, ela prendeu o Fernandinho Beiramar e o Tião Elias Maluco, né, que matou o jornalista. Vejam só, ela disse que sem dar um tiro. E a gente pega as estatísticas, deu 1.195 mortes. Recorde. Que coisa. De Brasília, Alexandre Garcia.